No mundo de hoje, temos percebido que as cidades sofrem de inseguranças crônicas. Que inseguranças são elas? Inseguranças econômicas, de moradia, de proteção social, desmonte das instituições coletivas, dando lugar a outros agentes que possam viabilizar uma segurança, uma proteção social para esses indivíduos. E entre esses agentes estão os grupos evangélicos urbanos. Esse é um tema que eu discuto num outro artigo produzido por mim, publicado na revista Mosaico, da Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2019. O artigo tem por título Linguagens híbridas e estéticas de consumo no espaço sagrado. O que eu busco trazer nesse artigo? Eu abordo como os evangélicos têm avançado nas cidades nos últimos 20 e 30 anos com o discurso de conquista de fiéis a partir da implantação de megatemplos evangélicos. E nos megatemplos, os evangélicos investem em 3 aspectos muito interessantes para realizar essa conquista dos fiéis. Existe um investimento em questões de estética, de conforto e do belo. Então, para além da linguagem do discurso proselitista de conquista de pessoas, existe também esse investimento estético nos equipamentos urbanos e, nesse sentido, os megatemplos acabam impondo-se como um referencial em disputa de conforto e bem-estar frente aos demais credos, especialmente o catolicismo. Esses megatemplos eles são compostos por diferentes serviços, tais como serviços comunitários, escolas, faculdades, centros psicossociais, serviços médicos, serviços jurídicos e tantas outras coisas que trazem um certo fortalecimento aos grupos comunitários e suas famílias, elaborando até mesmo arranjos de cooperação com a própria máquina estatal, com algumas secretarias de assistência social, de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico e tantas outras. E neste sentido, os megatemplos eles vão se espalhando pela cidade por meio dessas demandas, que são demandas econômicas, demandas políticas, sociais, que vêm através de diferentes vias da população. Com isso, o próprio megatemplo evangélico ele acaba criando um mercado religioso frente a outras religiões e frente à própria religião evangélica, no sentido de quem dá mais, quem desenvolve mais produtos, quem consegue atrair mais consumidores e fiéis. Então, na medida que o megatemplo consegue oferecer uma gama de serviços no seu conjunto de equipamentos, ele acaba se tornando um certo referencial nesse mercado religioso que se estabelece na cidade. Creio que o exemplo mais paradigmático que a gente pode citar hoje em dia aqui no Rio de Janeiro é o Templo da Glória do Novo Israel, da Igreja Universal em Del Castilho, que possui aí um complexo gigantesco nessa região, uma área que ocupa cerca de 5 quarteirões no bairro, e com esse discurso de Terra Santa, promovido não só nas falas dos pastores e lideranças, mas também em toda a estética do templo, com uma linguagem, uma imagética de Terra Santa, ele se propõe a ser um equipamento que busca resolver os problemas dos fiéis da cidade do Rio de Janeiro, se não de toda a cidade, pelo menos da zona norte da cidade, que já é uma zona combalida, rodeada por diferentes favelas, territórios de milícias, territórios de violência. Então, quando a Igreja Universal vem com esse discurso de Terra Santa, de promoção da paz, eles acabam se tornando um referencial nesse mercado de denominações evangélicas que estão pelo urbano buscando resolver, trazer soluções aos problemas sociais e econômicos da cidade. É preciso a gente olhar para esse fenômeno com atenção para o que essas igrejas estão produzindo de útil e válido nas cidades, mas também com preocupação. E qual é a preocupação que eu busco discutir, tanto nesse artigo como em todos os demais produtos referentes à discussão sobre a urbanidade gospel, que é o quê? As igrejas tomando o lugar do Estado, as igrejas agindo com efeitos de Estado na cidade. E isso se torna um problema por quê? Porque na democracia nós precisamos reivindicar o papel do Estado na proteção e garantia dos direitos sociais e coletivos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU
impõem que até 2030, ou seja, num lapso de tempo já muito curto de nós, as cidades sejam capazes de assegurar políticas de bem-estar social de modo universal e resiliente. Esses objetivos também nos convocam aqui, que as cidades sejam capazes de gerar equidade entre as pessoas, independente de cor, idade, sexo, gênero ou religião. A gente precisa se questionar e problematizar o que os nossos governantes estão fazendo para garantir o direito à cidade, o direito à proteção social, o direito à não violência, à moradia, à segurança, à seguridade social em termos econômicos, em termos de moradia, em termos de educação e tantas outras conquistas sociais. Porque as igrejas evangélicas estão se espalhando com tanta força, e isso já não é de hoje, vem desde a redemocratização da Constituição de 88. Os evangélicos percebendo que diversos territórios na cidade havia uma carência do estado de bem-estar social, então eles foram ocupando, cercando esses territórios com seus serviços, com seus benefícios, e acabaram desenvolvendo toda uma lógica, toda uma técnica que resultou na criação dos megatemplos, que são esses grandes equipamentos urbanos que não são apenas templos, mas, sobretudo, equipamentos com serviços que buscam oferecer à população tudo isso que, na verdade, devia ser dever do estado de bem-estar social, dever dos municípios, dever dos prefeitos, dos vereadores e de todo o aparato da máquina pública estatal. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês com toda essa discussão? Que o direito à cidade, ele retrata a defesa da construção de uma ética urbana fundamentada na justiça social e cidadania, ao afirmar a prevalência dos direitos urbanos, a prevalência da urbanidade, que é você conseguir acessar tudo aquilo que a cidade pode te oferecer. O direito à cidade, ele também quer viabilizar instrumentos e procedimentos que levem às transformações necessárias para a cidade exercer a sua função social. Eu acho importante a gente considerar a validade dos instrumentos sociais que as igrejas evangélicas promovem, mas eu também já discuti aqui num outro vídeo que muitas vezes essa urbanidade, esses direitos que as igrejas praticam para os cidadãos, eles são filtrados, é uma urbanidade filtrada, ou seja, ela não é para todo mundo. Existem condicionantes para que a pessoa continue recebendo esses benefícios, esses privilégios. Elas precisam permanecer na religião, precisam se converter e aderir a todo o proselitismo que a prática religiosa executa no urbano. E aí você tem uma problemática, que é o quê? O estado de bem-estar, ele precisa alcançar todas as pessoas, independente de credo, independente de sexo, de religião e de raça. Então, a gente está aqui trazendo essa problematização sobre cadê o estado de bem-estar social no nosso país, no nosso Brasil. Isso é fundamental para garantir não só a cidadania das pessoas, como também a multiplicidade de credos, de crenças, de multiculturalidade, que é aquilo que faz o mundo ser tão diverso e tão especial. Eu acho que a gente precisa conscientizar e ativar nas pessoas o poder da pressão popular, o poder da participação popular, para que os agentes estatais possam tomar posse do seu papel. Tomar posse do seu papel em garantir os direitos sociais dos cidadãos. Então, eu acho que a gente precisa lutar para que hajam mais políticas de empoderamento a outros coletivos sociais importantes na cidade, que não apenas igrejas evangélicas. A gente tem aí diversas associações de moradores, centros comunitários. Então, mais políticas de empoderamento para essas UCIPs, mais políticas de empoderamento também para outras religiões, que não apenas as evangélicas, né? Nós precisamos de neutralizar esses focos de poder paralelo e aumentar o fortalecimento do controle social, para que tenhamos cidades mais justas e cidades mais seguras. A tese Urbanidade Gospel, que já é o livro a ser lançado em julho, traz esses e diversos outros apontamentos sobre as ações dos megatemplos evangélicos no urbano, especificamente nas cidades do Rio e Curitiba. Eu chamo a atenção
para esse fenômeno nos últimos 30 anos, como ele surgiu, como ele se desenvolveu nessas brechas, nessas frechas de ausência do estado de bem-estar social e acabou se espraiando para diversas cidades, diversas metrópoles brasileiras. Esse fenômeno, esse equipamento, ele tem ações muito importantes e de muita validade para as pessoas, para o gerenciamento dessas questões de moradia, de benefícios sociais, questões de bem-estar, de estresse socioemocional, mas a gente não pode esquecer que tudo isso é um dever do Estado de bem-estar social garantido pela Constituição, por diversas leis do direito urbanístico e que a gente precisa exercer, executar o controle social para que o Estado cumpra o seu papel, para que as religiões não acabem se tornando um poder paralelo, suprimindo o papel do Estado. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque quando você não tem o Estado na frente dessas questões, as religiões acabam ocupando o lugar que deveria ser do Estado. E aí a gente tem um cenário que pende a questões fascistas, a questões ditatoriais, porque aí é somente uma voz sendo privilegiada, somente um campo de visão sendo privilegiado, seja no parlamento, seja no ordenamento jurídico e territorial. E não é isso que a gente quer para uma cidade justa, convivial, uma cidade equânime para todas as pessoas. O que a gente precisa, o que a gente deseja é que a cidade abrace a diversidade de ideias, de crenças, de ideologias, de opiniões políticas, para que juntos nós possamos conviver com a diferença, que é também uma frente, um objetivo do desenvolvimento sustentável promovido pela ONU, que as cidades sejam capazes de promover a justiça social e de promover a convivência com a diversidade. Então, se você se interessa por esse debate, por essas questões, vem comigo no livro Urbanidade Gospel a ser lançado agora em julho, pré-venda, aqui no Instagram, no link do Ateliê de Humanidades, e eu quero te convidar a fortalecer esse debate comigo, viu? Vamos juntos. Um beijo, até breve, tchau, tchau.